Oi, gente, eu sou a Isadora e sejam bem-vindos ao meu canal. Como prometido no vídeo anterior, no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre como foi a introdução alimentar da Elisa, né? Bom, geralmente a introdução alimentar começa aos 6 meses, né? Porque os médicos e acho que até a OMS, né, diz que até os 6 meses o leite materno é o suficiente para o bebê se alimentar. Só depois dos 6 meses que é bom introduzir alimentos, água e todo o resto. No meu caso, como eu já contei aqui no meu canal, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha que ficar muito tempo tirando leite para deixar aqui em casa para Elisa tomar durante o dia, porque ela não podia tomar nenhum outro leite. O único leite que ela poderia tomar, porque ela tinha suspeita, né, de alergia a leite ou intolerância à lactose, e o único leite que ela poderia tomar, ela não gostava. Ela colocava na boca e cuspia tudo. Por conta disso, chegou um determinado momento, na consulta de 5 meses que ela foi na pediatra, a pediatra falou que a gente poderia antecipar um pouco a introdução alimentar dela, começando com 5 meses e 15 dias. E foi o que a gente fez. Ela separou uma listinha, eu tenho até aqui até hoje, ó, que é o primeiro passo da introdução alimentar, que fala sobre as papinhas de frutas, né? E aqui, gente, isso aqui é ouro. Para quem não tem experiência com essas coisas, isso aqui é fundamental, ó. Ela falava que a papinha de fruta deveria seguir essas regras, né? Que é zero açúcar, a quantidade é livre, deve ser o mais colorida possível, nunca usar o liquidificador e servir sempre amassada, raspada ou muito bem picada. Então, como que eu fazia? As frutas que dava para raspar, eu raspava, as que dava para amassar, eu amassava. Picar, eu preferia não picar no começo, porque eu não me sentia muito segura dando picada. Então, eu só raspava ou amassava bem. Eu ainda não me sentia segura para dar a fruta só picada, porque a Elisa, com 6 meses, 5 e alguns dias no caso, ela tinha zero dentes, nenhum sinal de dentes. Então, eu não me sentia segura para dar a fruta de outra forma. Aí, além disso, ela separou aqui as frutas que prendem, as que soltam e as que são neutras. E aí eu sempre fazia um equilíbrio entre elas. Por exemplo, se eu dava uma banana de manhã, que é uma fruta que prende, no fim do dia eu daria uma ameixa, que é uma fruta que solta. Eu ia fazendo esse equilíbrio. Mas a primeira fruta que a Elisa comeu foi o mamão. Até pela facilidade, né, de só raspar ali direto na fruta, né? Não tinha dificuldade nenhuma para isso. Então eu achava bem prático. Até no começo eu tentei usar aquele negocinho que é tipo como se fosse um picolézinho que você põe a fruta dentro e a criança fica ali comendo. A Elisa usou aquilo ali, acho que umas 2 vezes. Ela não se adaptou e eu também não quis ficar forçando. Preferia eu mesma dar. Eu nunca fiz aquele teste de deixar a criança comer sozinha. Sempre fui eu que ia dando. Eu fui deixar a Elisa comer sozinha a primeira vez, acho que ela já tinha mais de um ano. Todo o tempo era eu dando a comida para ela. Aí, como que a pediatra aconselhou a gente fazer? Quando a Elisa estava com 5 meses e 15 dias, a gente começou a dar a fruta apenas na parte da manhã. E durante todo o resto, todos os horários, o leite materno. Passada essa primeira semana dando a fruta só na parte da manhã, a gente começou a dar a fruta na parte da manhã e na parte da tarde. Passada mais uma semana dando uma fruta de manhã e outra à tarde, que iriam entrar as outras refeições, que seria o almoço. O, a pediatra aconselhou na época que até os 7 meses fosse só almoço, que ela ainda não precisaria incluir a janta. E aí a gente fez isso. Até os 7 meses ela só almoçava e aí dos 7 meses em diante a gente começou a dar jantinha para ela também. O cardápio dessas refeições, almoço e janta, infelizmente eu não tenho mais esse aqui guardadinho, mas era um ouro, assim, a coisa mais valiosa do mundo. Por quê? Ela dividia pelos itens necessários que deveria ter na papinha, começando pela proteína. Aí ela me aconselhava da seguinte forma: você escolhe uma dessas proteínas aqui, entre o frango, o peixe e a carne bovina. Isso sempre dando bem desfiadinho, bem cozidinho na panela de pressão para a carne ficar bem desfiada, né?
ou dar a carne moída mesmo. Depois partia para a parte do carboidrato, que seria escolher entre o arroz, a batata, a aveia. Essa mistura eu nunca fiz de colocar a aveia na papinha dela, mas a aveia estava lá entre essas opções. E tinha a farinha de trigo também. Mas eu sempre, a maioria das vezes eu optei pela batata e pelo arroz mesmo. Aí tinha a parte dos grãos, que entrava aí o feijão, a lentilha, o grão de bico, e desses aí eu dei todos os possíveis e imagináveis para ela. E depois entrava na opção dos legumes, que aí tinha lá a opção de pôr o brócolis, a beterraba, a cenoura, a abóbora, o chuchu. E aí eu ia, né, revezando qual ia ser o legume da vez. E por fim, escolher alguma folha, que poderia ser o alface, o agrião, né, a couve, a rúcula. Dentre todos esses itens, ela aconselhava o quê? Você colocar uma colher do carboidrato, 2 colheres da proteína, 1 colher do grão, 2 colheres do vegetal e uma folha, tudo misturado, né? Para servir para Elisa. Aí como que eu fazia? Tirava um dia da semana e escolhia qual que seria o cardápio, né, respectivo daquela semana. Aí eu escolhia lá, por exemplo, o arroz, a lentilha, uma carne moída e uma beterraba. Aí eu preparava tudo certinho e ia colocando nos vidrinhos, que eu comprei uns vidrinhos que pode ir no congelador, sabe? Eu posso até compartilhar o link depois com vocês, se vocês quiserem. E aí eu deixava 2 na geladeira, né? O que eu aconselhava era deixar, acho que até 3, 4 dias dentro da geladeira, mas eu preferia deixar só 2 na geladeira e os demais eu congelava. E ao longo da semana eu ia, tirava um, descia 2 para geladeira, depois descia mais 2, depois descia mais 2. Estava acabando, eu já ia e fazia um cardápio diferente. E foi assim que eu fui levando até ela completar 1 ano, porque aí quando ela completou 1 ano, a pediatra já autorizou que ela comesse da nossa comida, com o nosso tempero, porque até então o tempero dela era ali um pouquinho de alho picado, um pouquinho de cebola, às vezes um pouquinho de açafrão, mas a gente nunca colocava sal na comida dela. Ela foi ter contato com a comida mais temperada, assim, quando ela fez 1 ano, que aí ela passou a comer a nossa comida. Infelizmente, quando ela começou a comer a nossa comida, a coisa já não ficou tão nutritiva mais, porque eu e o Marcos, infelizmente, a gente não tem hábito de ficar comendo salada o tempo inteiro, não é sempre que a gente faz um legume, beterraba mesmo, a gente não come beterraba e a gente acaba pecando um pouco nesses casos, né? Mas graças a Deus, lá no berçário, né, na escolinha que ela frequenta, o cardápio é bem variado. Eles compartilham com você qual vai ser o cardápio daquela semana. Tem as cozinheiras lá que fazem tudo certinho, de acordo com o que a nutricionista recomenda. Então, pelo menos de segunda a sexta, o cardápio dela é ó, perfeito até hoje. Mas a gente nunca deu, assim, nenhuma besteira para ela. Tipo, uma pizza, uma fritura, uma coisa mais gordurosa. E basicamente foi essa a introdução alimentar da Elisa, gente. Foi muito tranquilo desde o começo. A Elisa sempre gostou de tudo que a gente dava para ela. No começo a gente teve um pouquinho de dificuldade com o frango. A gente fazia o frango desfiado e ela comia ali 2 dias. No terceiro dia ela já não queria mais a papinha de frango. Aí a gente tinha que pegar, fazer uma papinha de carne e ir revezando, sabe? Intercalando. Eu não sei se ela enjoava do tempero ou da falta de tempero. Às vezes o frango sem tempero ficava esquisito, né? Vai saber. Ela não se adaptava muito a comer o frango vários dias seguidos. Mas no resto, sempre comeu muito bem e come muito bem até hoje, graças a Deus. Não tenho do que reclamar. Claro que cada caso é um caso, cada mãe é uma mãe, cada criança é uma criança, mas no que depender de mim, eu espero que a alimentação dela continue sendo boa e saudável do jeitinho que ela precisa. É, eu sou contra dar doce para criança cedo assim, então eles nunca teve contato com coisa doce e gordurosa. De vez em quando faço algumas receitas aqui, pesquiso tipo, bolachinha de alguma coisa. Aí vou lá, só que aí os temperos é tipo aveia, canela, banana, coisas assim. Nunca adiciona açúcar nem nada. Sucos. No começo da introdução alimentar não dava suco, tá até nesse folhetinho aqui, ó. Ela colocou uma observação atrás,
que o suco só para quando estiver com mais de 1 ano, no máximo 150 ml por dia, sem açúcar, 100% fruta natural. Aí, quando ela completou 1 ano, eu comecei a dar suco para ela, mas assim, só a fruta mesmo. Por exemplo, a melancia, pegava melancia e ia ali esmagando até formar um suco. Porque quando o bebê tem menos de 1 ano, se você der só ali uma chuquinha para ele de suco, ele já se satisfaz. E acaba que ele não consome o tanto de nutriente, ele não se alimenta tanto quanto ele precisaria, porque o suco dá a sensação de que ele já está cheio, sendo que ele não está. Por isso que é importante evitar o suco. Não sou nenhuma nutricionista, só estou repassando o que a pediatra da Elisa repassou para mim. E é isso, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram, querem mais vídeos falando sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários. Se quiser compartilhar comigo também como foi a experiência da introdução alimentar de vocês, estou aqui, quero ouvir sua história. Um beijo e até o próximo vídeo.